Oi, galerinha do canal, bom dia, tudo bom com vocês? Tava aqui pensando, né? Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Essa frente aqui eu já varri hoje, né? Tá limpinha, ó. Esse tanque aqui, gente, de água é um tanque que o rapaz que morava aqui nessa casa, ele doou pra gente, ele se mudou. Ele conseguiu comprar uma casa que não fosse aqui, porque aqui onde eu moro, como vocês vê, é região de escada, né? Escada e ladeira, olha só. Ó. Tem essa escadaria aqui, deixa eu mostrar. Ó, essa escada. Tem um portão central. E isso aqui tudo é para chegar na rua direta. Tem que passar por uma enorme escadaria. E o rapaz que morava aqui, deixa eu sair do sol. Pronto. O rapaz que morava aqui, ele é deficiente visual. Então ele conseguiu comprar uma casa fora daqui e a tia dele comprou essa casa tá à venda. E aí ele nos doou o tanque. Nós não temos área de serviço, não temos onde colocar. Aí assim, é meio complicado, né? Morar assim em casa compartilhada. Ó, minha casa é lá em cima. Tem uns 5 anos, pessoal, que a gente comprou essa casa, né? Ela tá ainda com muitas coisas para ajeitar. Essa janela pequena, ela tinha aquela lá também pequena. Ela é maior porque, ó, a gente terminou trocando. Mas é complicado, né, gente? Porque a gente fica assim, né? Na época que a gente comprou aqui, como eu já disse a vocês, tem 5 anos, a gente não achou casa assim, sabe? Estávamos sem condições de juntar dinheiro para comprar talvez uma casa solo. É difícil, né? Porque aqui as casas, né? Como vocês viram ali, vou mostrar novamente. Olha como são. As casas são uma em cima das outras. Raramente tu vai ver uma casa sozinha. Raramente. E quando se acha, ela é muito cara. E no momento a gente não tinha condições de de comprar casa assim só. Era valores altos e aí eu fui desempregada e aí meu esposo só ele ficou trabalhando, aí as coisas ficam difíceis. Pra gente guardar o valor e juntar para comprar uma casa, procurar uma casa só ia ser mais demorado. E morar de aluguel, a gente morou uns 7 anos de aluguel. Tem gente que mora muito mais, né? Tem gente que ainda, infelizmente, não conseguiu comprar casa. E aí, a gente deu preferência a investir logo nessa. Mas é complicado, né? Porque a moça tá para alugar e aí a gente já não tem espaço. Tem toda a questão da vizinhança, as boas vizinhanças somos nós que fazemos, né, gente? Mas eu dou graças a Deus, minhas irmãs até compraram uma casa. Minha irmã, ela comprou uma casa. Minha irmã, aqui é 2 anos mais nova que eu. Ela comprou uma casa. Olha, gente, as espinhas, ó. Ela comprou uma casa ali na solo. E aí com a laje, ela deu a laje pra minha irmã. E tem estrutura pra fazer outra em cima. Aí é muito bom. Mas é difícil achar assim. Aquela chuva até um preço bom. Mas no momento quando a gente tá querendo, porque, gente, o aluguel é um dinheiro que não volta. E aí tem a questão também dos móveis, né? Porque os móveis todos quebram. Os móveis já não são mais essas coisas, né, gente? Porque a estrutura, o material de hoje, né? Para você comprar um móvel em conta, móveis em conta, eles não são de boa qualidade. E os que estão de uma qualidade melhor são de preços muito elevados, né? E a gente que tem condição de baixa renda não tem condição de comprar. E aí, minha filha, eu sei que as gavetas, as fechaduras dobradiças já não funcionavam.
E aí, a questão também do valor, que todo mês tu tem que dar aquele valor e é um valor que não volta. Então, a gente resolveu investir aqui. Mas, assim, é tudo uma questão de preocupação, né? Agradeço a Deus, né, por estar aqui, por ele ter nos proporcionado essa casa aqui, né? Porque, apesar das, das provas que a gente passa, né? Por, por vizinho, por morar em cima da casa de outra pessoa. Nesse momento, assim, me faz refletir, sabe? Que na Bíblia diz, no livro de Isaías, que lá na nova terra e no novo céu que Deus vai fazer pra gente, ele já preparou, eu creio, lá no João 14 diz que ele iria para o céu preparar morada, para que onde ele esteja, nós estejamos também, né? E ali no livro de Isaías ele diz, né, que nós teremos nossa própria casa, e nós plantaremos vinhas, e a casa será nossa para que ninguém mais compra. Isso quer dizer que será uma propriedade sua, né? Uma propriedade eterna, fixa, porque a gente mora assim compartilhando. Eu falo assim, em uma casa que está embaixo da minha. Mas, por exemplo, gente, quem mora ali naqueles condomínios ali, ó, aqueles prédios lá, né? Deixa eu puxar o zoom, ó. Vamos lá, deixa eu focar aqui. Lá, tá desfocado, né? Mas quem mora lá naqueles prédios passam por problemas, muitos, né? Ó, muitos problemas. Por quê? Por causa de casa compartilhada. E aí você tem que. Eu sei que quem mora em casa solo também tem seus deveres, né? Mas assim, em prédio, em casa, uma em cima da outra, a gente tem que, como diz o ditado, pisar em ovos, né? E, e aí a gente termina sendo limitado para muita coisa. Fomos agora no interior, eu tinha 20 anos, gente, sem ir no meu interior. Quando eu vim morar aqui em Salvador, eu tinha 12 anos de idade. Então, 12 foi quando eu fui morar na cidadezinha que eu nasci, porque eu morava na roça mesmo. E quando eu vim morar aqui na cidade de Salvador, eu tinha 13 anos. E aí, fomos agora na casa de minha avó, onde eu cresci, na minha infância. E pensa numa belezura. A casa dela é solo, que é roça mesmo. E tem a roça dela e a casa do vizinho é bem distante. Os postes de luz só são nas próprias casas. Na estrada não tem. Quando chega assim às 6 horas da noite fica totalmente escuro, só fica claro na casa. E aí, meu esposo gostou muito. E aí tive a diferença, né? A bondade que é. Mas é assim mesmo, vamos viver na vida, né? Vamos, apesar de se às vezes passarmos por provas, por lutas, vamos ser perseverantes, vamos prosseguir, né? Vamos orar a Deus, falar com Deus, porque a oração é uma conversa diretamente com Deus. E aí estamos nessa demanda aqui, né? De casa compartilhada. O único espaço que eu tenho aqui, se eu quiser estender roupa, de lazer, eu não tenho área de serviço. É esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês. É aqui. É a escadaria daqui de casa. Tá vendo, gente? A gente comprou ela e aqui ainda falta. Tá rebocada lá em cima, aqui embaixo não tá. Tem que rebocar ainda. Compramos algumas cerâmicas, ó, pra botar ali. Aí sobrou essa. É pelo reflexo do sol. Sobrou algumas aqui, ó. Mas colocamos ali em cima, só na frente. E aqui no lado, na lateral ainda não, porque aqui, ó, tá vendo? Eu estendo roupas aqui. Ontem eu estendi aqui nesse pedaço, mas provavelmente quando essa casa for alugada ou alguém comprar, eu já não vou poder mais. Esse tanque vai ter que ser tirado. Essa laje aqui em cima é do vizinho. Talvez ele possa ceder e aí fica compartilhado para mim e para ele. Se ele não quiser, aí a gente vai ter que vender ou doar para alguém, porque a gente não tem onde colocar. E aí esse espaço aqui também eu não vou mais poder estender roupa. Vou ter que estender naquele espacinho ali da escada. E aí de repente eu faço, sabe o quê?
Igual a minha irmã faz. A minha irmã, ela comprou como eu tenho a máquina, né? Ela já deixa praticamente seca. Mas é porque eu gosto de sol. Eu gosto de sol, acho que a roupa seca mais rápido, acho que fica, sei lá, eu não sei, eu entendo, gente. Esse negócio de secar a roupa na sombra, eu não gosto muito, não. Geralmente as pessoas que moram em condomínio, em prédio, assim, elas já se acostumam, né? Mas a gente que. Eu imaginei eu que era do interior que estendia roupa no varal, naquele arame farpado. E agora tem que botar a roupa para estender na sala, dentro naqueles estendedor que são de pé, né? Vou ter que comprar esse, porque eu não vou ter. Agora vai ser ruim estender lençol, né? Lençol, toalha. Mas vai dar, eu dou uma dobradinha, dá pra eu estender ali na lateral, na minha escada. Eu botei um varalzinho ali, dá pra estender. E aí, eu vou ter que fazer isso, que eu não vou ter mais acesso a esse espaço. E tô orando a Deus, né? Orando a Deus, porque se for da vontade de Deus, eu pretendo começar a trabalhar, né? Logo eu já tenho uns 5 anos sem trabalhar de carteira, trabalhar de carteira. E a dificuldade, né, de quem olhar pro meu menino, aí eu fiquei olhando ele aqui, mas ele agora já vai fazer 12 anos, né? Já tá grandinho. Eu sei que na cidade grande, vocês que passam por essa situação, é difícil, né, gente? A violência é grande, a estrutura, né? Eu não tenho parente aqui por perto para olhar ele. A questão de pagar outras pessoas para olhar, não tenho confiança. O mundo tá muito violento, né? O amor de quase todos estão se esfriando, as pessoas estão cruéis e a gente fica na insegurança, né? Nunca tive coragem de botar ninguém para olhar ele. Já passamos muita dificuldade por causa disso, né? Assim, às vezes de financeira. Meu esposo, ele tem uma filha, gente. Quando eu comecei a namorar com ele, eu tinha 16 anos de idade e eu tinha 16, ia fazer 17. E aí, acho que, sei lá, uns 6, 7 meses de namoro, ele descobriu que ele iria ser pai. Mas a menina que, na época, namorava com ele, aquele namoro que não era fixo, mas eles namoravam. Às vezes, ela aconteceu de engravidar, mas ela foi para uma outra cidade. E aí, lá ela descobriu, quando o meu esposo soube, acho que a menininha já tinha até nascido. E aí ele também paga a pensão para ela, tudo direitinho. E aí os gastos vêm, né, gente? Mesmo na casa própria, mas as coisas estão muito caras. E aí eu pretendo voltar a trabalhar justamente para isso, pra gente, de repente, quem sabe. Porque aqui, ó, a nossa casa, ó lá, ela é cobertura. E o lado de cá, gente, é porque não dá pra ver o sol, mas o sol tá ali é onde o sol nasce. Nascer do sol, e aí vem, aqui é a minha frente, e ali é o pôr do sol. Subo a escada, que é aquela ali que tá depois das plantinhas que eu tenho ali de pé de chá. Aqui eu costumo dizer que aqui é minha roça, viu? Eu digo que aqui é minha roça, aqui tudo que eu acho de plantinha de chá eu vou colocando aqui, ó. Ó. Como vocês já viram, né? Aqui é folha de cidreira, capim santo. Ó, está bem cheinho. Tô molhando ele todos os dias, porque aqui bate muito sol. E aí a gente sobe aqui, gente. Ó, eu varri essa escada já hoje. Boto muitas plantas. E eu vou até contar quantas eu tenho. Eu não sei o nome de todas, mas eu vou contar quantas eu tenho, porque às vezes... Olha essa daqui que linda, tá nascendo, ó. Tá nascendo brotinho, mudei elas. E às vezes em uma vasilha eu planto duas, ó. Tem essa e tem essa outra aqui que é alecrim nessa vasilha, porque eu não tenho vasilha pra colocar. E ali tá a porta, gente, de casa. Ali na porta, à tarde o sol vem e bate bem aqui na porta. A gente teve que colocar tá vendo? Tá com as bolhas, mas é um adesivo o sol não entrar. Colocamos essa lona aqui, ó. Mas o sol, como é a força do sol, ele destrói e o sol termina entrando. Aí tivemos que colocar isso. Coloquei uma cortina também na parte de dentro. Aqui a gente ainda não rebocou, ó. Só rebocamos esse pedacinho aqui. E aí aqui, ó, o espaço que eu vou ter pra estender roupa. Lençol. Que aqui, né, ó o ventinho como bate aqui. Aqui eu vou estender o lençol. E lá dentro eu vou ter que estender no varal de pé. E aí eu pretendo, com esse propósito, né, se Deus permitir,
Cansei subindo ali. A escada é... Olha que eu subo aquela, subo a outra, que aqui já é segundo andar, né? E fora a escadaria que eu subo na rua direta para chegar lá em cima, na rua principal. E aí, gente, se Deus permitir, nos conceder... Aqui tem muitas casas para vender. Quando eu vou para a igreja, na rua direta, eu vejo muitas placas. Mas o valor, ó, a coleguinha ainda não tem. Quem sabe, se Deus quiser e Ele permitir, nós compraremos uma outra casa, né? Que seja solo, que tenha um forro. Porque mesmo se eu colocar aquele forro de plástico, aquele forro... Porque de gesso, não sei se dá para colocar. Mas mesmo colocando o gesso, acho que vai amenizar a quentura. Mas, de certa forma, mesmo eu colocando gesso, forro, para ficar legal o espaço, para poder também amenizar a quentura, mas eu ainda vou continuar sem área de serviço. Sem área de serviço, às vezes falta uma água, a gente não tem local para deixar água armazenada, como esse tanque que a gente ganhou aqui, e aí vai ser difícil. Mas, assim, vamos lutar, né? Aí, se Deus permitir, comprarei. Se não, eu vou continuar aqui, crendo nas benditas esperanças e promessas que está na Bíblia. Por isso a importância, sabe, gente? Antes de eu estudar a Bíblia, eu não tinha religião nenhuma. E respeito quem não tem e quem não quer. E os outros que têm outras, né? Mas antes de eu estudar a Bíblia, eu sempre tive fé em Deus, sempre acreditei em Deus e em Jesus. Mas eu nunca, assim, eu não conhecia. É diferente crer do conhecer. Tem muita diferença. Crer, tem até uma passagem no livro de Tiago, Tiago 2,10 ou Tiago 2,19, que diz assim, crê, até os demônios creem e tremem. Realmente. Satanás, ele morava no céu, ó. Satanás morava lá no céu. E a primeira guerra que teve foi lá. Foi lá no céu. Ele se rebelou contra Deus, desobedeceu, queria ser maior do que Deus. Então ele foi atirado para onde? Atirado aqui para a terra. E desde então a gente vê as coisas se acontecendo. Eu creio na palavra de Deus. E a partir do momento também que eu comecei a estudar a Bíblia, eu já acreditava em Deus, já tinha fé, mas eu não conhecia. E quando eu comecei a estudar o Novo Testamento, sabe aquelas Bíblias bem pequenininhas que entrega na escola? Eu ganhei ela lá no meu interior, ainda quando eu morava lá, eu tinha 11 anos de idade. Quando eu vim ler, eu já tinha 25 praticamente. Olha quanto tempo passou. E aí passei por uma grande dificuldade, prova de vida mesmo, através do meu filho. Ele quase morre. Uma convulsão febril que ele teve. E ali, gente, eu comecei a estudar a Bíblia. E no momento da dor, a gente fala, ai meu Deus, mas Deus não é apenas Deus de socorro, Deus é Deus de todas as horas, no momento de alegria e de felicidade. Foi isso que eu aprendi estudando a Bíblia, viu? Aí eu comecei a estudar. Às vezes não entendi alguma coisa, o bom quando você não entende é você notar a palavra e procurar, pesquisar o que significa. Comecei a estudar e ali a minha vida foi transformando, foi mudando. Eu era uma pessoa que eu bebia muito, não usava droga nenhuma, nem fumava não, mas era bebida. E graças a Deus eu fui me libertando. Comecei a sentir muita náusea e dor de cabeça quando eu bebia algum tipo de bebida. E aí eu fui estudando a Bíblia e acredita, eu me apaixonei por Jesus. E eu conheci ele de uma forma que chega, me emociona. De uma forma diferente do que eu cria. Porque quando você conhece os planos que Jesus veio e fez, você se apaixona e você não consegue mais dizer não. É como se você fosse ingrato. Você Pronto, galerinha. Eu sou muito emotiva, viu? É como se você fosse ingrato, você ia conhecer tantas coisas que ele fez e faz ainda. Como eu disse ontem no vídeo de ontem, que ele é mantenedor, né? E aí você consegue aquela bênção que você queria, ora, vai pra igreja, faz, né? Quem não vai pra igreja, mas ora em casa ou reza, né? Tem aquela fé, aí consegue a bênção. E depois que consegue, como se esquecesse, né? Só lembra de novo quando vem mais uma prova. E não é assim que Deus quer. Deus é nosso Pai, Ele tá com a gente todos os dias, Ele quer que mantenhamos um relacionamento com Ele diário. Tem muita gente que
que gosta de conversar com Deus, que a conversa é uma oração. Mas quando Deus quer conversar com aquela pessoa, ela simplesmente vira as costas. Deus quer conversar com você através da Bíblia. Porque a Bíblia, ela salva e liberta, ela cura, ela incendia, ela repreende, ela educa. A verdade, a Bíblia tem 66 livros e são livros que ensinam sobre tudo, irmãos. Sobre alimentação, sobre conduta, sobre o jeito de você ser, de agir. E ali minha vida foi transformando através da leitura, eu não ia para igreja nenhuma. E depois eu senti o desejo de ir, quando eu terminei de ler ali. Passei um ano para ler o Novo Testamento, são 39 capítulos, o Novo Testamento. Aí eu passei um ano lendo, quando eu terminei eu senti aquele desejo de, como gratidão, servir a Deus, né? Não só crer, mas servir. Porque crer é uma coisa e obedecer, seguir, servir é outra coisa. Tem muita gente, creio, está no meu coração, Deus está em todos os lugares, Ele está no meu coração, isso importa. Mas quando você lê o Novo Testamento, você vai ver o exemplo que Jesus deu aqui na terra, que Ele só veio para nos dar exemplo, como devemos seguir. Ele ia para a igreja, ele se batizou, ele fazia as coisas. Isso aqui com cada um é de uma forma, gente. Ninguém é alcançado assim, ó. Cada um é de uma forma. E nós somos convertidos através do ouvir a palavra. E aí eu tenho esperança, né? Se for da vontade dele, iremos ter uma outra casa. Porque aqui, às vezes, minha cabeça dói tanto aqui no sol, né? Aqui esquenta muito. Sabe quando até o ventilador sai aquele vento quente. Mas, assim, se não for da vontade de Deus, iremos ficar aqui até quando Ele quiser. Até quando Ele voltar e nos resgatar. E teremos, sim, essas casas que Ele diz que nós teremos, para que outros não tomem, né? Porque nós sabemos, gente, que as casas que compramos são todas emprestadas, as que moramos, que não é nosso, é dele. E a gente sabe que isso tudo vai se passar, né? E que se não acontecer, a gente tem que ter a esperança do que está escrito. Então, a importância da Bíblia é isso, gente. É porque quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a ter uma visão diferente da sua vida e do mundo. A esperança que você tem, mesmo no mundo de caos que a gente está passando em questão de saúde, de política, de violência, de tudo que a gente está passando, a esperança é diferente. Porque nós passamos a crer nas promessas do que está escrito. Então, isso faz toda a diferença. Se você crê nas promessas, como ele diz, que ele é fiel e verdadeiro e não mente, aí você vai realmente ter uma nova vida, ser uma nova criatura. A cada dia você vai ver as coisas com um outro olhar. Então, essa é a questão que eu queria falar hoje em relação à casa, que está sendo uma luta, né? Morar assim em cima de outra pessoa. Mas vamos permanecer firmes, né? Que se Deus quiser que ficamos aqui, vamos crer nas promessas que virão, né? Na Nova Jerusalém, que Ele nos prometeu que lá nós teremos nossas casas, nossas moradas próprias e eternas. Porque aqui, mesmo que você alugue, compre e venda, um dia você vai partir, né? E isso aqui vai ficar. Que esse seja nosso objetivo. Focar naquele lá, em Cristo, que habita nos mais altos céus, né? E intercede por cada um de nós. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe e se inscreva no canal da família MJK, curte, comenta, compartilha, ative o sininho para receber todas as notificações e adiós!